Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gênesis. No capítulo 25, leremos a partir do verso 19. A versão que nós vamos utilizar é sempre a Nova Almeida atualizada. E aí você pode ter uma Almeida Revista Corrigida aí, Almeida Revista Atualizada, um NVI, o NTLH, né? Hoje em dia temos várias versões. Quando eu era criança, ou era Almeida Revista Corrigida, ou era Almeida Revista Atualizada, né? Mas para a gente não ter essa confusão toda, você pode acompanhar o sermão com a sua Bíblia aberta, mas faremos a leitura com base no texto de NAA. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado, quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da comida, da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. E justamente por isso lhe deram o nome de Edom, que quer dizer vermelho. Jacó respondeu: me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Bem, primeira coisa a dizer aqui é que o aniversário da igreja ainda não acabou. O pastor Flávio pregou no sábado e domingo passados sobre a história de Jacó, vocês lembram? E eu vou dar continuidade. Ok? Beleza? Vamos explorar outros aspectos da palavra de Deus a partir dessa história, dessa família: Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó. A segunda coisa é que, se eu fosse dar um título a essa mensagem, e já dando o título, né, eu usaria meio que um título clichê, mas foi a única frase que eu encontrei para definir isso. Não tente atrapalhar os planos de Deus. Não tente atrapalhar os planos de Deus. E a gente começa pensando um pouco sobre isso. Você já pensou alguma vez na vida que, consciente ou inconscientemente, você pode estar agindo muitas vezes para atrapalhar os planos de Deus? Não só na sua vida, mas pode ser na vida da sua família, na vida da sua igreja. Já pensou sobre isso? Em sã consciência, nem eu mesmo tinha pensado sobre isso. Eu já pensei sobre muitas coisas a respeito da minha
desculpe, sobre a minha responsabilidade, mas não nesse tipo de configuração, que eu posso ser um cara atrapalhado e que atrapalha alguma coisa, principalmente os planos de Deus. E as pessoas, não é? Nós sabemos que procuram fazer os seus planos na vida, algumas nem tanto, né? Parece que vivem no automático, ao Deus dará, mas normalmente é comum encontrar pessoas que fazem seus planejamentos, né? Que pensam um pouco numa viagem para fazer daqui a 2 anos e começam a se preparar para isso e tal, coisa desse tipo. Pessoas mais organizadas, que pensam mais não só no futuro, mas também no momento presente, com muito cuidado. Mesmo as coisas boas que nós pensamos em fazer, ou outras coisas não tão boas assim, elas precisam, de fato, de um crivo, que muitas vezes, esse crivo é que muitas vezes Deus vai nos mostrando, de alguma forma, com o passar do tempo, que os nossos planos, por melhores que sejam, ou não, e às vezes alguns não são bons, mas a gente não tem consciência disso, muitas vezes, não se dá conta, não está ligado nos sinais de Deus, não está ligado na realidade, muitas vezes, esses planos não são da vontade de Deus. Provérbios 16, verso 1, é um texto que vocês conhecem muito bem, né? Até recitam, antigamente a gente recitava muito texto assim na igreja, né? De cor, irmão, fale aí, abre aí. Às vezes ele não precisava nem abrir a Bíblia, já de cor já sabia o texto. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Tá? E eu quero trabalhar, portanto, olha aí, ó, a resposta certa vem do Senhor, né? Dos lábios do Senhor. E o que eu quero trabalhar hoje é esse texto de Gênesis e outros textos mais, sobre alguém que pode atrapalhar ou tentar atrapalhar. Atrapalhar não vai não. Os planos do Senhor não podem ser frustrados, mas Ele pode tentar, por isso que eu disse, não tente atrapalhar. O livro de Gênesis, que é o livro que a gente leu, ele tem 2 partes bem definidas. A primeira parte chama de pré-história bíblica, daqueles primeiros tempos, né, da criação até ali a Torre de Babel, Gênesis capítulo 1 até capítulo 11. Então você tem criação, queda, né, surgimento da civilização, dilúvio e depois a queda de Babel. E aí no capítulo 12 até o 50 você tem a segunda parte do livro, que é a história dos patriarcas, com ênfase, portanto, em Abraão, Isaac, Jacó, e também aí um plus, né, que entra como um apêndice, que é José, certo? Essa história linda de José. E eu trouxe hoje aqui um gráfico que eu, enquanto fui professor do seminário, trabalhei com os meus alunos de Antigo Testamento e gostaria de mostrar a vocês. É que o livro do Gênesis, e se você for olhar direitinho, parece que a história da Bíblia inteira, ela é como um gráfico de altos e baixos, onde a parte alta, ela traz a graça, o favor de Deus, a bênção de Deus, a providência de Deus, né, a justiça de Deus sobre a vida das pessoas, e a parte baixa do gráfico, ela traz justamente esse esporte preferido do ser humano, desde que ele caiu pela primeira vez no pecado das origens, que é o de tentar atrapalhar os planos de Deus. Vejam só que coisa incrível, Gênesis capítulo 1 e 2, você tem a bênção da criação. Deus viu o que tinha feito, era muito bom, diz a palavra de Deus no finalzinho do capítulo 1 de Gênesis. A bênção de Deus sobre a terra, sobre o ser humano, sobre os animais, sobre toda a natureza. No capítulo 3 você tem a queda, ou seja, o casal ali, ele tenta frustrar os planos de Deus, querendo ser Deus, né? Esse foi o pecado das origens, que alguns chamam de pecado original. Ou seja, ali você tem um baixo, né? Ali já está ali caindo. E agora, olha, que Deus fez tudo isso aí, não é? Está tudo perdido. Deus levanta aqui, né? E aí aquela promessa de crescer e multiplicar-vos,
e de que a bênção de Deus vai continuar, inclusive com um rapaz chamado Abel, que agradava ao Senhor através do culto que ele prestava a Deus. Volta agora, né? Tem mais esperança. Opa, tem gente ainda que serve ao Senhor, né? Filhos aí de Adão e Eva. Capítulo 4, 1 a 4 de Gênesis. Portanto, você tem aí a bênção desse nascimento. Mas no capítulo 4, 5 até 24, você tem uma outra queda, que é a do primeiro homicídio, certo? E o surgimento da civilização. Se você for olhar direitinho, a descendência de Caim, de uma certa forma, já começa, sai daquele ambiente do jardim, né, da natureza, e vai construir cidades, vai colocar pedra sobre pedra. É o ser humano transformando as coisas e criando a civilização. Aí surgem os artistas, os tocadores de instrumento, surgem os fabricantes de armas, de caça, da agricultura. A prostituição também está ali simbolizada no nome de uma mulher, que em hebraico você tem essa ideia da noema, né? Que é a ideia da prostituição. Então tudo aquilo vai surgir nesse período da civilização como uma queda contrária aos planos do Senhor. Quando chega ali em Gênesis capítulo 4, 25 a 32, continua a bênção de Deus. Apesar de tudo, Deus retoma o controle disso. Ele nunca esteve fora desse controle. Então Deus retoma a situação e nasce, depois dessa geração perversa de Caim, nasce uma geração piedosa de Sete, que foi um filho que nasceu no lugar de Abel, um filho de Adão que nasceu no lugar de Abel. Essa geração, se vocês lerem no capítulo 5, será marcada por pessoas que buscaram ao Senhor, andaram com Deus, pessoas que andaram fazendo a vontade de Deus, que estavam muito próximos do Senhor. Mas nem tudo é perfeito. E o próximo, o gráfico continua. Você vai ver aqui no Gênesis capítulo 6, depois de tudo isso, começa Ok. Eu acho que aqui, perdão, é porque eu estou aqui de lado. Eu tenho que estar aqui, porque mesmo ali de longe não estou conseguindo ver direito. Então veja, Gênesis 6, de 1 a 14. Há uma queda agora, a civilização ela continua, só que agora vem a questão da guerra, ela vem da violência que aumenta, né? Os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Alguns interpretam isso como sendo a mistura da geração perversa de Caim com a geração piedosa de Sete. Então, os filhos de Deus com os filhos do homem nasceram essas pessoas, os guerreiros, as pessoas violentas. Se Caim matou um, aí já vem, depois da sua civilização, vem Lameque, que mata dois. E agora você tem os guerreiros, aqui no capítulo 6, que desobedecem ao Senhor e vão semear violência no mundo. Mas Deus retoma o controle, sempre esteve no controle. E no capítulo 6, 5 a 29, vem o dilúvio como providência de Deus para salvar a sua criação. Deus viu que a maldade do homem era tamanha que ele estava destruindo a criação de Deus. A guerra, a violência, e Deus então ele vai providenciar salvação. Muitas pessoas veem dilúvio como é que chama? Penalização, né? O problema é que a justiça de Deus, o juízo, ele não, é feito como uma moeda que tem duas faces. É bênção para uns, mas para outros pode não ser. Aliás, não é. Ok? É feito o batismo lá que João falou que Jesus ia fazer, né? Ele vai batizar em espírito, mas também vai batizar com fogo. E esse fogo aí queima a palha, né? E não apaga nunca esse fogo. Então observe que há um alto ali, a Deus retoma de forma graciosa o controle da criação, mas depois do dilúvio cai de novo a civilização e a pretensão dos homens de se tornarem Deus, com o espalhamento dos descendentes de Noé no mundo. E ali naquela região onde hoje é o Iraque, Irã, por ali, né?
a parte oriental da Turquia com a construção da Torre de Babel, que era o que, na verdade? Uma pretensão dos homens de se tornarem Deus. Chegar lá no mais alto possível para dizer assim, agora, né, somos deuses, porque aqui é o lugar onde habitam os deuses. Mas Deus retoma, mais uma vez, graciosamente, o controle, confunde os homens, mistura essas línguas, eles não têm esse poder de serem Deus, e o Senhor coloca, portanto, esse limite na pretensão deles de serem Deus e elege uma família, a partir do capítulo 12, para que dê continuidade aos seus planos, mormente o plano da salvação da humanidade. Portanto, esses dois gráficos aí mostram como é o livro de Gênesis, mas pastor, até o capítulo 12. Mas se for olhar depois do capítulo 12, isso continua também com a história dos patriarcas. Observe, portanto, a esterilidade de Sara. Era uma ameaça aos planos de Deus. Qual foi a solução que Sara deu para Abraão, né? Uma forcinha que ela deu para Abraão, para ver se continuava aí, né, a prole de Abraão. Olha aqui, olha, a minha obrigação no contrato de casamento, isso estava implícito, ela não chegou a falar assim, mas estava implícito no contrato de casamento, é que se eu sou estéril, então você pode ficar com a escrava aí para ela ter um filho. Aí Abraão deu uma ficada lá com Agar, ela deu um filho chamado Ismael. Esse é o filho da promessa, então? Não era plano de Deus. Deus deu ainda a Sara, mesmo na sua esterilidade, bênção, mesmo já idosa, né? Já depois de 70 anos, já para gerar um filho. Isso é um milagre, né? Isso é uma coisa que, não sei se acontece aí, uma espécie de menopausa que não acontece, né? Aos 70 anos, não sei, doutor Marcos, aí se na medicina existe um negócio desse, mas isso é um milagre para mim. Deus continua, né, com sua graça, mas não só isso. Se você for olhar também essa questão aqui que nós lemos no texto sobre a profecia que Rebeca recebeu, né? Observe o seguinte, vamos lá. O que foi que disse, né, o texto da palavra de Deus? Diz que Rebeca estava grávida e ela a barriga dela estava mexendo muito e ela estava agoniada. Eram dois, não era só um, né? Então ali os dois moleques ali só, né, parece que já estavam brigando ali já pelo direito de primogenitura, né? E isso acontece muito com um bebezinho só, imagine com dois, né? Então ela estava agoniada. O que foi que ela fez? Ela foi ao sacerdote, né? Ao sacerdote local. Não era ainda um sacerdote conforme da tribo de Levi, que foi depois a lei se organizou direitinho, né? As tribos se organizaram tudo, mas quando diz que ela consultou o Senhor, é uma forma antiga, uma linguagem antiga, não era só da pessoa orar para Deus, mas ir a um sacerdote para que ele orasse, né? No sentido da palavra, de pedir uma orientação a Deus sobre aquilo. E o sacerdote então trouxe uma revelação para ela, dizendo, olha o seguinte, olha, tu está grávida aí, a revelação é que está grávida de 2, esses meninos vão ser muito complicados, mas apesar do mais velho ser o que teria o direito da primogenitura, ele vai servir ao seu irmão caçula. Então, ela já sabia do que estava para acontecer. E é muito provável que ela tenha internalizado isso dentro dela, como uma ânsia, como um dever dela de preservar isso, de quem sabe, dar uma forcinha para Deus, para que realmente essa profecia fosse ocorrida. E esse é o grande problema da gente. Quando a gente muitas vezes tenta ajudar a Deus, a gente complica e atrapalha. E a família de Rebeca e Isaac foi uma família disfuncional, porque desde cedo, principalmente quando eles se tornaram adolescentes, que já começaram a sair mais, né, a participar da caça, do trabalho, né, a adolescência no judaísmo antigo não existia, é bom lembrar isso, né? As crianças já começavam cedo a trabalhar, com 7 anos, 5, 7 anos, 8 anos, já estavam no campo ajudando os pais, né? A transição era infância para a vida adulta.
E é provável que Isaac tenha se afeiçoado ao Esaú, e a Rebeca, como diz a Bíblia, gostava mais do Jacó, que era o mais novo. E essa família de gente que estava deixando isso transparecer, né, nesse relacionamento, jogava desde cedo um irmão contra o outro. Os pais não tinham esse equilíbrio de saber discernir isso e tomar o cuidado possível. Embora eu goste sempre de dizer que é praticamente impossível que em alguma família ou outra a gente não tenha, por exemplo, uma pessoa que tem 5 filhos, 6 filhos, 4 filhos, parece que tem um filho com o qual ele se identifica mais, né? Parece que tem, às vezes é o caçula, às vezes é o mais velho, às vezes é o do meio, não importa, mas é uma questão de identificação. Não é só o filho que se identifica com os pais também se veem um pouco nos filhos. Mas isso não quer dizer que ele vai ter que favorecer mais aquele filho do que aos demais. Que ele vai amar mais aquele filho e amar menos os outros. É um cuidado que se tem que tomar, muito sério. E essa família quase experimentou uma tragédia, porque o Esaú quis pegar o Jacó para matar, depois que se sentiu enganado. A rigor, Esaú não era flor que se cheirasse, porque ele era mesquinho. Mas Jacó enganou Esaú, Rebeca fez lá para enganar lá o Isaac, que estava ou com catarata, ou Rebeca arquitetou o negócio, ou o Isaac tinha catarata ou tinha glaucoma, um dos dois, porque ele não estava chegando mais nada. Então, o que aconteceu? Rebeca e Isaac eram 2 enrolões, Rebeca e Jacó eram 2 enrolões, e Esaú era mesquinho, porque ele foi capaz de vender um direito sagrado de primogenitura para o seu irmão por causa de um prato de lentilhas. Ele queria o aqui e o agora. Jacó estava pensando lá adiante. Esse é o grande problema, muita gente só está pensando no aqui e agora. Mesquinho. Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Rebeca não precisaria fazer aquilo. Não obstante, mesmo no erro humano, Deus age, Deus trabalha e vai cumprir com seus propósitos, porque é de Jacó que sairá a linhagem do Salvador da humanidade. Também de Jacó, né? Não unicamente, mas também de Jacó, já que começou com Isaac, Abraão e Isaac. E há de seguir. Nesse sentido, meus queridos, esse plano de Deus não será frustrado. Não é porque Jacó era mais fofinho do que Esaú, não tinha nada a ver com isso, e nem era, mas porque Deus tinha um para quê, para que a humanidade fosse salva. Mas o que nós podemos dizer dos planos de Deus? O que nós podemos dizer dos planos de Deus? Sendo este, talvez, o plano, né? É a diferença entre o plano e os planos de Deus. Os planos de Deus cooperam para o seu principal plano para o ser humano. Salvação da humanidade. A primeira coisa que nós podemos dizer é que os planos de Deus para a gente, eles não são planos ruins, eles são planos bons. Podem até acontecer coisas ruins na vida da gente, mas nem isso vai ser capaz de estragar os planos de Deus em nossa vida. Lá no capítulo 29, verso 11, nós temos a carta que Jeremias escreveu aos exilados na Babilônia. Israel, aliás, os judeus, né, portanto, a parte sul de Israel, tinham sido levados cativos para a Babilônia por volta aí de 587 anos antes de Cristo. E o que nos ensina o livro dos reis e de crônicas é que, por causa dos seus pecados, da sua idolatria, a Jerusalém foi invadida pelos iraquianos. O seu chefe principal, Nabucodonosor. E lá eles foram passar 70 anos de cativeiro. Muitos morreram lá no Iraque.
e outros que foram criancinhas, ainda adolescentes, puderam voltar para Judá depois que o rei foi libertado, né, pelas mãos de Ciro. Jeremias disse: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Portanto, meus queridos, os planos de Deus para a nossa vida não são planos ruins. Deus quer o nosso melhor, assim como um pai e uma mãe que disciplina muitas vezes o seu filho, quer sempre o melhor para o seu filho, já dizia Jesus. Qual é o pai que, se um filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra? Em tese, um pai vai dar o pão, embora temos aí pais e mães maluquetes, pais e mães perversos, pais e mães que são capazes de fazer maldade contra o próprio filho. Uma segunda coisa que nós temos aqui, está lá em Provérbios 16:1, nós já lemos isso, não é? É que está lá, né, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. É que os planos de Deus representam a sua santa vontade em nossas vidas. Você quer saber o que é a vontade de Deus? Então, Romanos capítulo 12:1, já fizemos um sermão só sobre isso aqui. É vivenciar, portanto, a ênfase na vida da gente de que a vontade do Senhor implica nos planos de Deus para a nossa vida. Podem ser vários, mas sempre com o sentido de nos orientar: viva sob a minha dependência, viva sob a minha vontade, porque a minha vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mesmo que você não sinta isso na hora. A terceira coisa que nós temos sobre os planos de Deus, e isso eu fui juntando esses temas de acordo com a própria experiência de leitura da palavra, de conhecimento que a gente tem ao redor, desde os anos mais longínquos, né, lá de trás ainda no início da adolescência, é que muitas vezes Satanás, veja, Satanás, agora estou falando do sujeito, né, ele quer nos usar para atrapalhar os planos de Deus. E a gente nem percebe que está sendo usado por ele. Embora Satanás não tenha o poder de possuir, ele não tem o poder de dominar no sentido de tomar posse do seu interior, da sua alma, do seu espírito, porque a Bíblia nos fala de que o verdadeiro crente, ele não pode ser possuído por um demônio. O cristão que já foi lavado, está lá em Colossenses capítulo 2, 15 em diante. O cristão que foi lavado, regenerado por Jesus, não tem porta aberta para uma possessão demoníaca. Mas muitas vezes Satanás age na periferia. Ele manda, às vezes ele sai de férias e deixa lá uns funcionários dele, sabe, para atrapalhar a vida da gente. Por conseguinte, tentamos, muitas vezes sem se dar conta, atrapalhar os planos de Deus, mas não conseguimos. Veja lá Pedro, ele, o apóstolo do Senhor, lá no capítulo 16, a partir dos versos 21, Pedro tinha acabado de fazer aquela declaração maravilhosa: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus: Pedro, você é feliz, porque o que você falou não veio nenhuma descoberta científica, não veio nenhuma ideia da tua cabeça, Pedro, mas foi o Pai que te revelou isso, Pedro. Cristo, Filho de Deus vivo, veja, a ação do Espírito Santo de Deus na vida de Pedro. Minutos depois, o que é que acontece? Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando
à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que é isso, Senhor? Que absurdo é esse que você está falando? Não diga uma coisa dessa. Deus não vai permitir isso, Jesus. E nós estamos aqui para garantir que nada vai acontecer com o Senhor. Tão bem intencionado. Mas o que é que Pedro estava fazendo ali, queridos? Ele estava querendo dizer o seguinte: não, você não precisa morrer na cruz, não. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Pedro naquele momento não estava possesso, mas ele estava sendo usado de alguma forma. As suas pretensões eram carnais, eram humanas, e o que é da carne é do pecado, e o pecado é satânico. Não tente atrapalhar os planos de Deus. Muitas vezes, muito bem intencionados, nós fazemos coisas, mesmo interessados no desenvolvimento da igreja, no progresso da igreja, no progresso daquele irmão, em ajudar um amigo. Muitas vezes nós estamos desencaminhando. Nós sabemos que o maior projeto satânico, lá em Apocalipse 12, o pessoal do culto da quarta-feira sabe disso, foi querer matar a mãe que estava grávida e o que estava dentro dela. Desde sempre. E ele não conseguiu. Ele não conseguiu. O maior projeto de Satanás era evitar a cruz. Não tente atrapalhar os planos de Deus. Em quarto lugar, nós temos também uma outra coisa sobre os planos de Deus. Isso aqui tem a ver com as provações pelas quais passamos. Os sofrimentos, as coisas que muitas vezes não dão certo à primeira vista, o ocaso, aquilo que muitas vezes alguns chamam de azar e não tem nada a ver com azar. Tudo isso pode ser uma tentativa de frustrar os planos de Deus para nossas vidas. E eu quero citar aqui um exemplo do qual também já preguei certa vez, que é a história de José. José sofreu muito, traído pelos seus irmãos, vendido como escravos, dado como morto para o seu pai, que ficou ali triste o resto da vida. O caçula chega no Egito, começa a trabalhar na casa de um senhor chamado Potifar, fazendo tudo direitinho, né? Sempre pensando proativamente, porque ele sabia que Deus estava com ele. E aí vem a mulher do cara, se apaixona por ele, quer ter algo com ele, ele sai correndo e a mulher arruma um fato para dizer que ele tentou rasgar a roupa dela, né, pegar ela, e ela pegou, segurou um pedaço da roupa dele e deu isso como prova. Lá vai José de novo sofrer, vai para a prisão. E dentro da prisão, José passa um tempo e começa a ser um cara top dentro da prisão, começa a ganhar confiança de todo mundo dentro da prisão, e conhece lá 2 funcionários do rei, um copeiro e um padeiro, né? E um deles, e ele tem sonhos lá, e ele revela esses sonhos, interpreta esses sonhos, e um vai morrer condenado, o outro vai ser solto, sua profecia se cumpre, seu sonho se cumpre. E aí ele chega assim para o cara que foi liberto, assim: amigo, quando tu estiver lá, dá um papo com o faraó lá, para me tirar daqui, afinal de contas eu livrei a tua barra. E esse cara foi para lá e tal, e de repente esqueceu. Assim na vida da gente, né? Estou muito esquecido, né? O cara podia dizer: não, foi a tribulação da prisão, né? O cara só se lembrou de José quando o faraó teve sonho. Aí, para ganhar ponto com o faraó, disse: opa, eu tenho um cara aqui que vou trazer para você, porque não sei, e foi assim que José saiu e se tornou a segunda pessoa mais influente do Egito. Mas isso não é tudo. José não estava querendo fazer fortuna para si, não estava querendo fazer fama para si. Ele tinha um plano, e esse plano era o plano de Deus, era de resgatar a sua família, que Deus levou para o Egito, e deu de cara com ele, depois de tanta fome na Palestina, vai lá para o Egito para comprar grãos, e se encontra com José. E quando José se dá a revelar, se dá a conhecer, melhor dizendo,
Todos tremeram, seus irmãos tremeram na base. E José disse: não, não, não. Veja o que é que ele disse: não tenham medo, não tenham medo. Eu não estou no lugar de Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José estava pensando não só na sua família, mas a vida de muitos que descenderiam dali. Que coisa incrível, como nós, irmãos, reagimos daquilo que parece ser o nosso fracasso, o nosso fim, as experiências dramáticas da nossa vida. Como reagimos diante de Deus, que muitas vezes parece calar-se diante de um sofrimento da gente, diante de uma providência que não chega, e a gente fica ali anos após anos, lutando com aquilo. Como reagimos diante desse Deus que parece muitas vezes nos deixar solitários? Quantas vezes tomamos decisões baseadas em pensamentos e sentimentos, muitas vezes eufóricos, outras vezes muito depressivos, e quebramos a cara. Não tentemos atrapalhar o plano de Deus em nossas vidas, porque mesmo no ocaso, Deus está agindo. Foi como na história de Jó. Jó chegou a blasfemar contra o Senhor pela sua enfermidade. Jó achava que Deus era sádico, que Deus ria do desespero dos inocentes. Jó achava que Deus ficava lá de cima do céu, só jogando flechas em cima dele. Ele diz: as flechas do Todo-Poderoso me atingiram. E quando Jó foi capaz de resistir a tudo isso, e no fim teve um encontro incrível com um Deus, que não era só o Deus da revista da escola dominical, mas era um Deus da sua experiência, não era só um Deus da doutrina que estudamos, mas era um Deus amigo que estava com ele o tempo todo, ele não percebia. Jó disse, capítulo 42, 1 a 5, disse: então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, Senhor, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor perguntou para mim: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, Senhor, falei de coisas que eu não entendia, coisas que são incríveis demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá, diz o Senhor. E aí Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de confiar no Senhor para confiar nos nossos próprios sentimentos? Quantas vezes nós deixamos de a ação de Deus, de confiar que o Senhor está agindo em nossas vidas, por causa de mágoas que nós temos de um irmão do passado, da nossa própria história do passado, mágoas de si, de ressentimento contra si mesmo. Quantas vezes deixamos nos levar por determinados preconceitos, determinados pensamentos rígidos em nossa cabeça, os quais muitas vezes se sobrepõem à vontade de Deus. E foi isso que Jonas fez. Deus disse: vá a Nínive. Jonas tinha ódio daquele povo, tinha preconceito contra ninivitas. Quais são os povos que estão ao redor da gente aqui nessa cidade, nesse país, que nós temos raiva, preconceito, ódio? Que muitas vezes nós só temos uma palavra: vai queimar no fogo do inferno, e nós não vamos até eles. Ele correu, fugiu. Nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E o barco dele afundou. Ele teve que voltar para fazer a vontade de Deus, a vida dele e do povo de Deus.
Por fim, eu quero terminar falando que muitas vezes nós corremos o risco de tentar frustrar os planos de Deus por não levarmos em consideração que Deus não age sempre dentro da nossa lógica humana. Então, não é só aquilo que parece ruim, que parece feio, né? As coisas que... né? Que às vezes também a gente diz assim, há caminhos para o homem que parecem, né, serem bons, perfeitos, mas o fim deles é a morte. Também tem isso também. Mas também coisas que são aparentemente uma bênção. A gente não está ligado no Espírito Santo. Preguei certa vez aqui sobre Lídia, lá em Atos 16. Você lembra o que aconteceu? Lídia era da Macedônia. Já ali, já entrando na Europa, melhor dizendo, né? Já perto da Europa. E ela estava em Filipos. E os apóstolos estavam viajando, fazendo viagem missionária. E diz assim, agora vamos para a Ásia. Vamos subir. E o Espírito Santo impediu que eles fossem pregar o evangelho na Ásia. Já pensou que coisa louca, maluca? O que é que o Espírito Santo é capaz de fazer? Não, agora não, mas tem um plano aqui embaixo. Tem uma pessoa muito importante, duas, né? O carcereiro de Filipos e Lídia, vendedora de púrpura, mulher influente, rica, né? E foi por esse trajeto modificado, através de uma visão que Deus deu, onde um homem da Macedônia diz, levantem-se e nos socorram aqui na Macedônia, que eles foram pregar o evangelho na Macedônia, e esta viagem rendeu o início de uma vida cristã, de uma convertida cristã europeia, chamada Lídia. Por isso, meus queridos, estejam abertos para o novo de Deus, o diferente de Deus, que Deus nem sempre fala no trovão, mas muitas vezes fala numa voz mansa, fina e delicada. Deus nem sempre fala naquele furacão, naquele vento impetuoso, mas muitas vezes fala numa brisa suave no nosso rosto, chamada Espírito, soprando em nós. Deus não nos fará seguir força pelo caminho que Ele tem para nós. Ele jamais obrigará você a obedecê-lo. Fazemos escolhas todos os dias, em vários momentos, e é justamente nessas escolhas, nos detalhes, das coisas mais complexas, até as mais simples, que mostramos a quem queremos servir. Se decidirmos trilhar um caminho por conta própria, separando-nos de Deus, saímos debaixo das suas bênçãos. E eu termino essa mensagem rogando ao Senhor que nós tenhamos o discernimento, mas para ter discernimento eu tenho que ter intimidade com Deus, tá? Tenho que estar ligado com Ele, conectado na minha vida, no dia a dia, e não só aqui no domingo ouvindo o sermão do pastor. É possível acontecer isso na vida da gente, que a gente possa estar conectado com Deus, para saber quais são os seus planos na nossa vida, porque o plano maior a gente sabe, o plano maior a gente sabe. Que Ele assim nos abençoe. Amém.